Ok, agora estamos gravando mais uma vez. Boa noite a todos. Deixa eu colocar então aqui, compartilhando a tela, para a gente poder já iniciar. Ok, agora sim. Bem, deixa eu lembrar então, mais ou menos aí o que a gente vem tratando da semana passada para cá. Essa lição é a lição número 6, que fala sobre a adoração na nova aliança com Cristo. A Zuleika até brincou, comentou, né? Eu tô, né? Nós estamos na velha aliança e o Reginaldo está indo para a nova aliança, né? Agora nós entramos na nova aliança e vamos ficar daqui até o final. A única coisa que a gente faz daqui para frente é lembrar alguns lances, algumas situações de exemplo do Velho Testamento para a gente usar, né? Para entender o mesmo ponto, o mesmo ensino que está sendo trazido para nós no Novo Testamento. Então, nós vimos aí, primeiro ponto, está aí na telinha de vocês, as fronteiras da adoração. Então, a gente sabe que, se nós queremos adorar a Deus, né, em espírito e em verdade, que é uma das coisas que a gente está aprendendo aqui, né, na aula, a nossa adoração não é de forma física, como era no Velho Testamento, como era deixado aos judeus, né? Que é onde tinha todo aquele lance, tinha dias especiais, meses especiais, festas especiais, tinha derramar sangue, né? Matar cordeiro, tinha tudo aquilo lá que a gente pode lembrar nas aulas que a gente já teve. Até mesmo na segunda-feira a gente lembrou, né? Na segunda-feira também. Então, a gente falou sobre essas fronteiras da adoração. O segundo ponto, a adoração a Deus e o serviço a Ele, que nós comentamos um pouquinho sobre isso, que a gente até falou que a adoração é de uma forma perpendicular, no sentido, os louvores são enviados para cima. Então, é nós com Deus. E aí o serviço é um ato horizontal, não é vertical, é um ato horizontal. Então, é nós para ajudar e servir uns aos outros. Então, essa é a forma que a gente comentou, usando aí de uma forma para resumir. Então, a adoração tem essas questões aí. E nós ficamos no terceiro ponto. O terceiro ponto, ele fala sobre nossa adoração pessoal e familiar com Deus. Nós temos, nós estamos vendo, e até vamos falar um pouquinho mais para frente aí na aula de hoje, sobre o dia da adoração, que é o domingo, ou o primeiro dia da semana, que a gente pode tratar dessa forma. Mas, fora isso, nós temos o nosso dia a dia com o nosso Deus. E aí a gente comentou a respeito disso na aula passada, um pouquinho. Então, deixa eu rodar aqui. Eu até vou anotar aqui duas passagens, né, para a gente poder ver, porque uma das ideias que nós comentamos, é que o ideal talvez seria que a adoração, né, a Deus fosse mais frequente do que as reuniões públicas, né, dos cristãos unidos como igreja. Né? Então, nós comentamos a respeito, talvez, da necessidade de estar mais junto com os irmãos. Até porque nós temos aí o domingo como algo deixado como ordem por Cristo para nós. Então, tem muita gente que só fica nessa ideia de estar junto com a congregação, como corpo de Cristo, somente no domingo. E aí a gente comentou que há uma necessidade da congregação estar reunida durante a semana. Mas por que estar reunida durante a semana? Que é o que a gente comentou. Por falta, né, de conhecimento, por falta de crescimento, né, de vários irmãos, então a gente vê que há necessidade de estar junto durante a semana. Aí, quais exemplos que a gente vê dos irmãos do Novo Testamento que eles faziam isso e faziam até mesmo diariamente? Então, a gente vai lá para
Atos, o livro de Atos, Atos tem um exemplo, ou melhor, dois. Atos, capítulo 2 e versículo 46. E depois vai ser o capítulo 19, versículo 9. Vamos ver esses dois aí. Deixa eu ver aqui. Maria do Carmo, você pode ler para nós Atos 2 e versículo 46? Sim, posso sim. Ok. O som está chegando bem aí? Sim, tá bom. Tá. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração. Ótimo. Perceberam que os detalhes, né, desse versículo, que ele fala que como é que os irmãos no primeiro século faziam? Na minha versão é um pouquinho diferente da Maria, mas é a mesma coisa. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Então, eles tinham um local que eles se reuniam? Sim, no templo. Mas fora o templo, era na casa dos irmãos. Fora o templo, eram nas escolas que existiam também. Mas como assim? Nas escolas também? Né? Também pode ser. Olha o exemplo que a gente tem lá, Atos 19, versículo 9. Abram lá. Atos 19, versículo 9. Mary, boa noite, tudo bem? Boa noite, Caco. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Maria Isabel, tudo bem com você? A Bel entrou aí também. Então, vamos lá, deixa eu pedir aqui. Bem, já falei com a Mary, então, Mary, lê para nós Atos 19, versículo 9. Sim. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso. Olha só o que a gente está vendo. O que é que Paulo está falando aqui? Ou melhor, Paulo não, né? É Lucas. Lucas que escreve o livro de Atos. Ele está relatando que Paulo ele se reunia com as pessoas diariamente em um lugar, na escola de Tirano. Isso eles estavam em qual cidade? Éfeso. Né? Na cidade de Éfeso, Paulo estava ali evangelizando. E uma coisa interessante é que Paulo se reunia onde? Nas sinagogas. Lembra? Se a gente pegar na história, a gente vai perceber isso. Paulo aproveitava as sinagogas para poder pregar. Mas quando não dava, o que ele fazia? Ele ia para outro lugar. O que é que ele fez aqui em Éfeso? Em Éfeso, tinha pessoas ali que não estavam aceitando. E aí, o que ele fez? Foi para uma escola, né? Com certeza, alugou a sala e ficou ali estudando por um bom tempo. Um bom tempo. Se a gente perceber aí, ó, mais alguns versículos no decorrer, a gente vai ver que foram em torno de 2 anos ainda ensinando. E como? Diariamente. Diariamente. Agora, por que será que os apóstolos ensinavam diariamente? Qual a ideia que vocês têm? Por que isso? Que todos os dias estavam lá, né? Ensinando a palavra. Sim, também. Uhum. Porque era o começo de uma nova aliança. Sim, também. O começo de uma nova aliança. Mas o que é que forçava eles estarem todos os dias juntos? Alguma coisa
vamos dizer assim, forçava eles estarem juntos? O que era? Caco, na minha visão, eu já vi falar alguns comentários sobre isso, era porque eles passavam por muita perseguição nesse tempo. A rebeldia, né? A perseguição, o Império Romano perseguiu eles, né? E eles faziam de tudo para estarem juntos, né? Não sei se... Também, a gente Oi, Zuleika. Zuleika, você falou alguma coisa? Tá cortando a sua ligação, Zuleika. Mas eu estou te ouvindo bem. Mas você comentou alguma coisa que eu não ouvi. Eu disse que não é pela fé deles. Ah, tá, agora entendi. Também, mas olha só, existia a Bíblia escrita naquela época? Não. Quantos anos depois que Jesus, ou melhor, que a igreja iniciou, que a gente sabe lá no capítulo 2 de Atos, a gente já viu isso, né? E até mesmo na segunda-feira a gente aprendeu, estudou a respeito disso. Logo que a igreja iniciou, não tinha nada. Os apóstolos estavam reunidos com aqueles 3.000, lembra o capítulo que a gente leu, capítulo 2. Tinham 3.000, pelo menos 3.000 pessoas batizadas, com fome e sede de quê? De justiça, que é o ensino de Cristo. Então, não tem a Bíblia? Quem é que falava? Quem é que ensinava? Os apóstolos. Lá na frente, alguns anos depois, o apóstolo Paulo, então, começa o trabalho dele. A Bíblia, o Novo Testamento, já existia? Não, também não. Também não. Os evangelhos ainda não tinham começado a ser escritos. Ainda não. E aí, então, o que é que eles faziam? Todos os dias se reuniam. Para aquele que tinha condição, estavam reunidos. Por quê? Por necessidade de conhecimento, necessidade de aprender do Evangelho e aprender como é que Cristo quer que a gente viva. Por quê? Quanto mais tempo eles estavam juntos, mais anotação eles faziam. Por quê? Porque os apóstolos recebiam a ajuda do próprio Espírito Santo para poder falar, não é? Pelo próprio Espírito Santo. Então, eles relatavam, eles falavam, e os irmãos iam anotando. Aí, com o tempo, a Bíblia, então, foi escrita, né? Então, cada um ali que a gente vê, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Lucas, né? Escreve Atos de novo, aí depois tem Paulo escrevendo Romanos, Coríntios, e vai aí para frente. A Bíblia não tinha, então eles tinham necessidade de estarem mais juntos. Mas hoje, nós temos necessidade também ou não? O que é que vocês acham? Ô, Carlos. Oi, Tony. Talvez uma coisa só para dar uma enriquecida. Sim, manda. Sabe, não tem como saber exatamente, mas os estudiosos acreditam que o livro de Atos foi escrito entre 80 e 95 anos depois de Cristo. Até então não tinha nada escrito. Então, o pregar diariamente é para não esquecer, é para fortalecer, é para aproximar, é para lembrar os irmãos que os feitos que Jesus fez, lembrar os irmãos que o caminho que a gente se propôs a seguir é único e não tem outro ser que nem fez e nem vai fazer aquilo que ele fez. Eu acredito que é isso. Sim, né? Bem colocado, Tony. Por quê? Porque esse período todo que os apóstolos estavam trabalhando, a Bíblia não tinha sido escrita. A gente vai perceber que 80, 90 anos depois,
O próprio apóstolo João escreve o quê? O livro de Apocalipse, mais ou menos isso, em torno de 80, 90 anos depois, né? Então, já muitos já tinham ido embora. A gente não sabe se Pedro já tinha morrido, né? Paulo já tinha morrido, né? Mas o último, quem foi? João. Lembra? João tinha um irmão. Quem era o irmão de João? Tiago. Teve um que morreu primeiro. Não teve um dos apóstolos? Foi André? Eu acho que foi André. Posso estar muito enganado. Pai, se você lembrar, pode falar. Se lembrar dele. Né? Mas é só um comentário, tá? Só tentando lembrar a história. Né? Porque primeiro apóstolo que morreu foi Tiago. Foi Tiago, é isso, não foi André, é Tiago, isso, é verdade, agora estou lembrando. Morreu a fio de espada, então foi o primeiro mártir da igreja. Isso. E o irmão dele é João, e João foi o último. Esse Tiago não tem nada a ver com João. Não. João tinha um irmão que chamava Tiago também, era dois, Tiago maior e menor. Então, o Tiago, o irmão de João, esse não foi esse que morreu. Morreu foi o outro Tiago. Então eu estou confundindo aí os irmãos aí. É que tem um comentário. O André e o Pedro eram irmãos. João, verdade, já estou confundindo eles. O João tinha o irmão dele. Então. É porque tem um comentário que fala que um foi início, vamos dizer assim, ele foi o primeiro e depois um foi o último, né? Que seria, então... O último foi João. Foi João. O último apóstolo a ser morto foi João. O João não foi morto, ele morreu de velhice. Foi, praticamente isso. Bem, o que a gente, então, está pegando de informações aí para a gente, então, debater um pouquinho e falar qual a necessidade que a gente está vendo sobre a adoração pessoal e a questão de adoração familiar. A gente vê que há necessidade entre a família estar junto, estudando em casa, fazendo reuniões em casa, né? É coisa que muitas famílias ainda não fazem. Elas esperam estar reunidas somente no domingo para, então, poderem adorar o Senhor, poder cantar ao Senhor, poder estudar a Bíblia, poder estar com a própria família ali reunida. Mas é uma falha nossa se nós não estivermos fazendo isso durante a semana com a nossa família. Outra coisa quantas vezes nós tiramos durante o dia, né, ou da semana, para nós estarmos estudando a Bíblia? Lembra que a gente já até comentou, né, na aula passada, que Jesus comenta que nós precisamos ser como criança, recém-nascida, que deseja o genuíno leite espiritual. E uma criança, quando ela está com fome, ela chora quantas vezes durante o dia para se alimentar? É uma só? Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Quantas vezes ela tem fome, ela chora. Toda vez que ela tiver fome, ela vai chorar. Então... Assim tinha que ser o cristão. Isso, essa é a ideia que Jesus está falando. Né? Nós devemos ser como criança. Nesse sentido, sempre desejando o genuíno leite. Mas será que nós nos alimentamos ou passamos fome durante a semana, né? E vamos nos alimentar uma vez só na semana, que é o domingo? Porque o domingo não é para você se alimentar. O domingo é para você ir lá descarregar tudo aquilo que você tem para Deus. Esse é o ponto. Domingo, a adoração a Deus é para Ele, não é para nós. Eu não vou buscar nada lá. É claro, consequentemente, vocês vão concordar que a gente acaba ganhando muito em estar junto. Mas o ponto eu vou lá para fazer algo para Deus. Não vou lá para buscar. Receber alguma coisa é consequência daquilo que a gente faz. Entendeu? É consequência. Então, a gente tem que ir com a intenção, o intuito certo para lá.
que é para adorar o Senhor. Então, você vai cheio do Espírito. Então, você está lá enriquecido para você compartilhar, estar junto com os irmãos. Então, durante a semana, a gente não pode ficar passando fome e só se alimentar, querer se alimentar no domingo, sendo que no domingo a gente não consegue se alimentar ali. Ali são mensagens de edificação. É claro que você vai aprender, mas não é o intuito de você se alimentar como nós estamos fazendo aqui. Na quarta-feira é dia de se alimentar. É o que a gente faz aqui, a gente compartilha um com o outro, aprende um com o outro, corrige um ao outro. É dessa forma, né? Então, vamos lá. Mais uma coisa. Quando pensamos em adoração, geralmente pensamos na reunião pública, não é? Com a congregação, com os irmãos. Agora, vejam, se não estivermos adorando a Deus em particular, não estaremos espiritualmente equipados para adorá-lo aos domingos, que é o primeiro dia da semana. Então, às vezes, é descrito como o dia do Senhor também, tá? Ele pode vir como primeiro dia da semana, como o dia do Senhor, escrito nos livros. A gente vai ver isso em Atos, 1 Coríntios, Apocalipse, vai tratar a respeito dessas duas palavras, tá? Então, às vezes, a gente pode ver escrito como o primeiro dia da semana ou escrito como o dia do Senhor. Quando falar o dia do Senhor, ele está falando a respeito do primeiro dia da semana, ok? Quando nós estamos reunidos. Então, a questão é essa. Durante a semana, a nossa família e nós precisamos estar alimentados. Alimentados. E não é para esperar só o domingo para se alimentar. Então, durante o dia, nós tiramos um tempo para adorar ao Senhor, né, para buscar conhecimento dele, para ouvir ele, porque esse é o ponto. Quando nós lemos a Bíblia, estudamos, nós estamos dando ouvido a Deus. E quando estamos orando, porque a oração ela tem que ser junto com a leitura, junto com o estudo, né? E a oração a gente sabe que ela é contínua, é todos os dias. Então, aí sim, na oração nós falamos com Deus, mas no estudo, na leitura, é Deus quem fala conosco. Então, tem que ter esses dois lados, não pode ter só um. Eu passo a semana inteira falando com Deus. Mas a gente nunca ouve Deus, tá? Então, é coisa que da gente poder parar e refletir a respeito disso. Agora, vamos lá. Deixa eu adiantar mais um pouco aqui, mais um ponto. Deixa eu anotar aqui embaixo para nós. 4. As igrejas... Deixa eu colocar tudo em maiúsculo. Se reuniam Ok, vamos tratar um pouco a respeito disso. Eu sei que tem alguns que aprenderam de forma diferente, alguns acreditam que talvez não tenha necessidade de estar reunindo todo o primeiro dia da semana, né, talvez uma vez no mês, né, para adoração ou para participação da ceia. Então, vamos ver os relatos da Bíblia. Quais são os exemplos e como é que eles faziam? Porque nós fazemos aquilo que os cristãos faziam no primeiro século. Lembra que os apóstolos falam, vocês têm duas formas de vocês aprenderem. Com o exemplo, que é o que eles faziam, todo exemplo é deixado para que vocês sigam. E vocês serão um exemplo também para os outros. Então, o exemplo que está sendo deixado e aquilo que foi ensinado. Ou, no caso, hoje, aquilo que foi escrito e deixado para a gente. Tem essas duas formas para a gente aprender com os irmãos do primeiro século e com os apóstolos. Por quê? Porque nós mantemos o padrão que os apóstolos deixaram. Lembra que em Atos capítulo 2, ele reforça para nós
perseveravam na doutrina. De quem? Dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos aprenderam diretamente com Cristo. E eles, com o Espírito Santo, então ensinavam a igreja, a congregação, como é que deveriam andar, viver, né, as suas vidas. Então, pelas notáveis razões citadas na Bíblia, as igrejas se reuniam aonde? Ou melhor, qual dia? O primeiro dia da semana, para observar o grande memorial da morte e ressurreição de Jesus. Nós vamos ver isso. E era nesse dia que o povo de Deus se encontrava. Era nesse dia que a igreja estava reunida. Lembra que a gente comentou? A igreja, ela só existe porque existem pessoas. Então, não existe igreja de uma pessoa. Uma pessoa não faz a igreja. 2 pessoas, pelo menos, fazem a igreja. Isso a gente aprende com a própria orientação da Bíblia. Então, olha lá, Atos capítulo 20, versículo 7. O que Atos fala para nós? Olha que o livro de Atos ele é riquíssimo em orientação e os exemplos de como é que os cristãos faziam, e a gente deve fazer a mesma coisa. Atos capítulo 20, versículo 7. Wellington, boa noite. Boa noite a todos. A paz do nosso Senhor Jesus. Paz, meu amigo. Cícero, você está com a Bíblia aí? Você pode fazer leitura para nós de Atos 20, versículo 7? Posso sim, cara. Vamos lá. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-o e prolongou o discurso até a meia-noite. Ok. O que você consegue entender de informação aí, ô Cícero? No primeiro dia da semana, né? Eles estavam reunidos, o primeiro dia da semana, nosso calendário é domingo, né? Não é segunda. Não é segunda, é domingo. O trabalhador acha que é segunda, o primeiro dia, né? O primeiro dia é domingo. Mas o pão, eu creio que fosse a ceia, né? Sim. Esse partir o pão é a ceia. Mas ele deixa claro, então, que existia um dia que eles estavam reunidos, não é? Sábado à noite. Zuleika, você está com uma versão que fala sobre sábado, é isso? Isso, sábado à noite. Sábado à noite já era domingo. Calendário judaico. O calendário, isso, o pai lembrou bem. Né? Algumas versões vão trazer como sábado, porque traz uma versão ainda hebraica e não grega. Calendário judaico. Isso, o calendário judaico tem os horários um pouco diferentes do nosso. Então, diferente. Isso. E aí, quando traz para a versão, né, original, né, escrito aí para nós como grego, a gente vai perceber que é o primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou, né? Era o sábado, né? Isso, ele prolonga, né? Ele vai... O primeiro dia da semana para eles era o sábado, né? Como hoje muitos judeus comemoram isso. Sim, sábado, né? Isso, nós vamos entrar nesses detalhes também, porque não é que é o primeiro dia da semana o judeu usava o sábado, é que o judeu guardava o sábado, porque era uma ordem de Deus, não é? Então lembra-se isso, né? O sábado. Mas nos horários, o calendário que a gente vê aqui, quando chega a noite, o calendário do judeu é um horário, mas no restante é outro, porque já é o primeiro dia da semana. Então, Paulo, ele prolonga, ele está junto para fazer algo que os cristãos já faziam, né? Que é o primeiro... Oi, Zuleika. O professor caiu. Professor sumiu. Sumiu. Professor, volta.
Professor, Internet. sumiu. A internet. Tá? Eu voltei ou não? Voltou. Sumiu. Voltou. Voltou, mas sumiu. Foi, a conexão aqui eu percebi que ela mudou. Está um pouco falhando. É, eu espero que não dê problema aqui. Estão ouvindo agora? Ok. Ok. Ó, aí, ó, a conexão agora voltou aqui, ó, tá tudo normal. Isso. Eu espero não cair, porque a conexão ela está variando um pouco aqui. Bem, tá tudo normal. Vocês estão me vendo agora e ouvindo? Sim. Ok. Sim. Aí, se eu travar, vocês avisem. Se eu travar, vocês avisem, viu? Então, vamos lá. Então, aqui a gente vê, dentro do ensino, né, os apóstolos, ou no caso aqui, Paulo, né, já deixando claro, que ele estava reunido com a igreja no primeiro dia da semana, já com o fim de alguma coisa. O primeiro dia da semana era com o fim de partir o pão, ou ceiar. E aí, no caso, a gente vai chegar mais para frente, a gente vai ver o que é a ceia. Né? Acredito que todos já sabem o que é. Ele falou lá do judaico lá. Tá tudo normal aqui comigo? Tudo ok. Tá, ok. Então tá. Podemos dizer que Paulo e os outros discípulos haviam ido a Troade e permaneceram ali especificamente uma semana. Então, olha só, o período que eles ficaram foi mais ou menos uma semana, e aí, para um fim, estar reunidos no domingo. A gente vai perceber isso que Paulo faz várias vezes as viagens, e ele também fica até o 7º dia, ou melhor, até o primeiro dia. Ele fica uma semana com os irmãos num local para poder, então, compartilhar a ceia com os irmãos. Né? Pois bem, esse fato de esperar 7 dias não é sem importância, nesse ponto aqui que a gente está vendo. Eles estavam esperando por um determinado dia da semana antes de deixarem aquele local que eles estavam. Não era só Paulo, tinha outros irmãos ali. Né? Podemos, então, encontrar essa atitude interessante em algumas outras passagens do livro de Atos. Olha só, ao chegarem em Tiro, que é um outro lugar, Lucas escreve o seguinte, lá em Atos 21, versículo 4. Abram lá. Atos 21, versículo 4. O que ele fala lá? Olha só como que é interessante, né? Que está falando sobre ficar durante 7 dias. Célia, lê para nós aí. Permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Pessoal, eu estou travando ou tem mais alguém aí? Não, eu estou ouvindo. O Cícero, foi você que leu? Foi. Isso. Ah, tá. É porque você leu, mas travou. Cícero, pode ler para nós de novo? Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ok. Então, nós vemos mais uma vez, né, um momento em que a gente encontra os irmãos se reunindo e esperando um período, que são 7 dias. Então, há uma necessidade deles estarem um período. Em cada local, eles ficavam um período que era mais ou menos isso aí, 7 dias. Uma semana... Travou. Está travando. Está travando. Está travando? Está travando, tá. Voltou ou não? A minha conexão hoje não está muito boa, não. Sim. Voltou. Voltou, né? Sim. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa fazer aqui na tela. Está dando para ouvir.
Bom, a conexão voltou, ó, ela está fraquinha. Ela tem hora que fica fraca, outra hora fica forte. Bem, está normal agora. Posso continuar? Sim. Pode. Ok. Então, a gente vê aqui, ó, em Atos 21, versículo 4, que é outro momento em que eles estavam reunidos durante 7 dias. Há uma importância deles estarem esse período para estarem no primeiro dia da semana reunidos também. Ok? Então, são 2 fatos aí. Paulo, quando estava indo para Roma, novamente, Lucas escreve o seguinte, Atos 28, abram lá, Atos 28 e versículo 14. Pai, pode ler para nós? Nessa cidade encontramos alguns cristãos que nos pediram que ficássemos com eles uma semana. E assim chegamos a Roma. Isso. Mais uma vez, nós vemos os irmãos pedindo para os outros ficarem durante 7 dias. Para quê? Para poderem participar, né, da ceia, para estarem juntos realizando a ceia do Senhor. Então, existe um dia específico para a adoração, principalmente para ceiar, lembrar a morte e ressurreição de Cristo? Sim, é o primeiro dia da semana. Mas vamos lá, vamos continuar. Em Atos, capítulo 20, versículo 7, esse mesmo período de tempo foi usado para mostrar que eles se reuniam no primeiro dia da semana. Então, a gente não tem como discutir isso. Nessas outras 2 passagens, essa mesma razão se destaca como uma possibilidade bem forte, e a gente acredita que não tem outra justificativa deles estarem reunidos e pedirem que fiquem durante 7 dias. E, consequentemente, é para isso, né? Para estarem reunidos no dia da adoração. Dado o significado desse dia mencionado nesses outros 2 aí, ó, que a gente viu, não é um exagero, então, sugerir que esta foi uma das razões pelas quais agora na sala. Oi, Maria, você está falando alguma coisa? Maria do Carmo? Falei alto. Foi. Ok. Então, dado esse significado, a gente percebe que é uma razão muito grande pelas quais eles ficaram por esse tempo, que era para aproveitar o dia da adoração, né, e poder cear com os irmãos. Agora, vamos lá. Em 1 Coríntios, também tem algo importante, interessante sendo falado lá. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. Olha só, nós estamos pegando vários relatos de quando é que esses irmãos estavam reunidos. Né? Vamos lá. Mila, você pode ler para nós? Sim, Carlos, só deixa eu me localizar aqui. Sim. Um pouquinho mais para frente lá de Atos. 16. Romanos, 1 Coríntios. 16. 1 e 2. Tá. Paulo chamando para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e os irmãos Sosthenes, a igreja de Deus que está... Não, não. Mila, não é isso que eu tenho aqui. Mila, vê se você está no 1 Coríntios ou é 2 Coríntios. Peraí. Tem outra coisa. Capítulo 16. 1 Coríntios. Capítulo 16, 1 e 2.
Ah, tá. Ora, quanto à coleta para os santos, fazei-vos também o mesmo que ordenei às igrejas da Galileia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, aguardando-o para que se não façam coletas quando eu chegar. Ok. Aqui a gente vê um ensinamento com relação à oferta, ok? Que eles estavam fazendo especificamente para ajudar os irmãos que estavam passando fome. E esse momento aqui é lembrando aquilo que o profeta já tinha falado lá no livro de Atos, eu não lembro qual que é o capítulo direito, mas ele fala, né? Tem um profeta, que eu agora não lembro, se o Tony lembrar lá qual que é o capítulo, eu não lembro se é 14, né? Ou sei lá, que ele fala a respeito que iria acontecer o quê? Uma grande fome. E os irmãos iriam passar. Oi, pai. Profeta Ágabo. Isso, bem lembrado, profeta Ágabo. Eu comentei isso nas aulas que eu dei no domingo lá também. Mas acontece isso, e Paulo ali, ele deixa uma instrução. Já que vocês estarão reunidos no primeiro dia da semana, como eu já tinha informado e ensinado vocês, vocês vão fazer dessa forma. Então, olha só, nós temos mais um relato para justificar, né, o ensino que a gente está vendo dos próprios irmãos. Então, vamos lá. Pergunta, por que ele faria isso, então? Ele não estava ensinando, Paulo não estava ensinando que eles precisavam começar a se encontrar no primeiro dia da semana. Ele não estava ensinando isso. Em vez disso, ele estava dizendo a eles para que fizessem algo naquele dia, porque este era o dia em que eles se reuniam já. Então, ele não estava ensinando algo novo. Ele só estava lembrando algo que eles já faziam. Entendeu? Os cristãos já começaram lá, na época lá de Atos, capítulo 2. E lá de Atos, capítulo 2, eles já estavam fazendo isso desde o começo, no primeiro dia da semana. E aí, quando Paulo chega em Corinto, ele fala, olha, vocês vão fazer aquilo que já foi ensinado. Eu só vou lembrar vocês que, então, façam o quê? Primeiro dia da semana, que vocês já estarão fazendo isso. Então, vamos lá, reflitam. Isso é uma mera coincidência com o resto das evidências apontadas ou não? Será que é só coincidência ou é evidências de que o cristão se reunia no primeiro dia da semana? Cara, no caso, os cristãos reúnem no primeiro dia da semana, qual é o motivo? Né? A pergunta, qual é o motivo? Sim. O motivo nosso não é relembrar a morte e ressurreição de Jesus? E Jesus ressuscitou que dia? Primeiro dia. Então não tem, né? Não tem. A igreja que faz uma vez por mês, uma vez por ano, não está dentro da Bíblia. Se nós temos que toda semana nos reunir, relembrar o que Jesus fez por nós, através da ceia, do pão, do suco, todo primeiro dia da semana. Então, não tem como a pessoa pegar e falar, mas pode fazer assim, pode... Não. Vamos fazer o que a Bíblia manda. Então, o que a Bíblia manda é sexta, sábado, domingo. No domingo, que é o primeiro dia de semana, Jesus ressuscitou. Então, a igreja se reúne, parte o pão, o suco, em memória dele. Então, esse é todo o primeiro dia da semana. Nós vamos chegar nesse ponto aí que a gente vai discutir bem a respeito disso. A gente vai lembrar que esse é o ponto principal, né, de estar os cristãos reunidos. Então, há uma necessidade, há uma ordem. E lembrando, que igual o pai comentou, vou lembrar o que nós já estudamos nas outras aulas, a respeito do que Deus falou. Deus sempre é específico quando fala sobre as suas ordens. Ele é específico. Primeiro dia da semana não significa que é uma vez no mês. Primeiro dia da semana, quando vocês estiverem reunidos. Quando? No primeiro dia da semana. No primeiro dia, significa que se o mês tem quatro primeiros dias da semana, vão ser todos eles.
tem 5 primeiros dias da semana, vão ser todos eles. O ano inteiro tem vários primeiros dias da semana, vários. Então, nós estaremos todos eles reunidos, né? Então, essa é a especificação, não tem algo diferente disso. Se fosse algo diferente, acredito eu, estaria dizendo assim, olha, na segunda-feira, na terça-feira, porque já existiam esses dias na semana. Então, ele seria específico. Mas quando ele fala primeiro dia da semana, então, não tem outro dia, né? Então, em primeiro lugar, Paulo citou as próprias instruções de Jesus, quando ele falou lá, né, de Coríntios. Olha só, Coríntios capítulo 11. Vamos lá, a gente usa muito, né, essa passagem. Vamos lá, Coríntios capítulo... 1 Coríntios, né? Estou falando Coríntios, mas é 1 Coríntios. Agora a gente vai voltar um pouquinho, né? Capítulo 11. Versículo 23 até o 29. Wellington, você está aí? Pode ler para nós? Vamos aqui. 1 Coríntios 23. Até o 29. 11, 23 ou 29. Tá. Vamos lá. Deixa eu só achar aqui direitinho aqui. Pois recebi do Senhor que também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão e graça, e disse, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou-se o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberes em memória de mim, porque sempre que comer deste pão e beber deste cálice, vocês anunciará a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se a cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ótimo. Quer incrementar alguma coisa? Fazer um comentário, Wellington? Amém, né? Então, o texto aí, ele vai nos informar, né? Tudo que as passagens que você colocou aí para nós, mostra aqui que ele nunca deixou de lembrar, né, do Senhor, porque não foi um mandamento que foi ensinado por homens, mas foi ensinado diretamente do Senhor. E fala o primeiro parágrafo aí, né? Está falando que ele aprendeu do Senhor. Então ele está trazendo aqui à igreja, né, algo que não é só comer um pão, não é só beber um cálice, porque se for dessa forma a gente está comendo para a própria condenação, né? Ele diz aqui que se nós não entendemos o que nós estamos fazendo, a gente come e bebe para a própria condenação. Então a gente vê que muitas das vezes as pessoas estão buscando, mas de uma forma errada, mas sem entender. Mas se a gente entende, nós temos que compreender que se nós estamos reunidos no primeiro dia da semana, não é meramente para ver uns aos outros, mas para lembrar do Senhor e colocar, né, diante do Senhor a lembrança do que Ele fez por nós, do que Ele fez ali na cruz, e também colocar as nossas dificuldades, né, pecado que tem diante dele, mas primeiramente lembrar do que ele é, do que ele fez. Então eu vejo aqui que em 1 Coríntios 11, verso 23, complementa aí o que se fala em Lucas, né? Marcos também vai falar sobre a ceia do Senhor. Então o Novo Testamento ali sempre vai lembrar do que Deus fez ali com os apóstolos, né? Ele mesmo no momento de ansiedade, dor, ele não deixou de compartilhar do pão e tomar do cálice. Então, eu vejo que, se nós estamos buscando a presença do Senhor, o conhecimento da verdade, nós temos que estar conectados na palavra, né? Porque eu vejo que Paulo também aqui deixou para a igreja de 1 Coríntios um ensinamento
que como deve fazer a ceia. Se nós formos pegar aí desde do verso 10 aí, né, vai ver que as pessoas estavam fazendo de uma forma errada. E Paulo chamou a atenção, né, que estar reunido para a ceia do Senhor não é somente comer do pão e beber do suco, mas é estar ligado com o corpo, né, com a alma, com o espírito, e lembrando daquilo que Jesus fez por nós. Então, muito Sim. bom aí a sua explicação aí de todas as passagens. Que bom, é isso mesmo, Wellington. Muito obrigado pela orientação. Professor Carlos. Oi, Maria. Professor Caco. Espera aí, Zuleika, deixa a Maria do Carmo falar. Professor, me explica uma coisa, me ensina uma coisa. Sim. Quando Jesus marcou aquele jantar com os discípulos, era que dia? Quando ele estava reunido antes da morte. Quando eles foram jantar junto, a última vez que eles jantaram junto. Eu falo jantar, mas foi uma ceia, né? Sim, Que dia que era? ele foi lembrar, ele foi ensinar alguma coisa ali para eles. Mas ali, a igreja já estava reunida ali ou não? Ali ele estava ensinando. Ali ele estava ensinando. Não, Ele estava em vida ainda. A igreja não tinha começado. Não, eu sei, mas eu só queria saber que dia que era. Ah, bom. É difícil. Ali era eu não sei o dia direito, mas era a última semana de Jesus. Eu não vou lembrar direito, porque eu acho que não tem. E dali daquela última ceia, ele já foi para o Monte das Oliveiras. Dali daquela ceia, ele já foi para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, ele começou a orar, pediu que os apóstolos orassem com ele, mas não orou, eles dormiam, sim. E etc. Não foi isso? Foi. Relato, sim. E não foi nesse mesmo dia que o soldado chegou? Eu não sei se foi tudo no mesmo dia, porque nós temos escrito isso. Não fala quais os dias. Imagina se nós não temos dados de horário, de dias que foram esses. Mas foi a última semana de Jesus. Estava junto com os apóstolos. E essa última semana, Jesus ensina várias coisas, até mesmo com relação ao pão e o suco, que vai ser lembrado depois quando ele morrer, né? Então, assim, é difícil a gente dizer com certeza se isso estava na mesma sequência, se era no mesmo dia, né? Tá bom, tá. Eu não sei dizer. Wellington. Uma passagem que chama a atenção aí, né? Em Lucas 24, né? Vai falar aí da ressurreição, né? Que fala no verso 24. No primeiro dia da semana, as mulheres bem cedo levaram ao sepulcro, né, para ver Jesus. Aí vai falar aí no verso 28, né, quando Jesus estava andando com os seus apóstolos, como que eles lembraram que era Jesus que estava andando com ele, né? No verso 28 ele falava aí, né, quando se aproximava do povoado, quando estava vindo, Jesus fez, né, que ia adiante, mas insistiram muito com ele para que ficasse conosco, pois a noite já vinha, né? E o dia estava quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa, ele tomou o pão e deu graça e partiu e deu a eles, né? Então foi quando ele abriu os olhos, né? Ele fez a mesma menção que ele fez, né? Vamos supor, se fosse numa sexta-feira, ele fazendo ali com seus discípulos ali, né? Para eles lembrar. Então, novamente no domingo, ele estava ali, ele ressuscitou. E a primeira coisa que ele fez foi caminhar com seus discípulos, e quando estava perto do povoado, o que ele fez para eles lembrar? Ele entrou e sentou à mesa com ele, fez a divisão do pão, para abrir os olhos dele, que realmente era ele o Cordeiro, né, de Jesus Cristo. Então, sim, no verso 24 aí de Lucas, né, vai fazer essa menção aí novamente para eles lembrar da ceia. Me lembra a passagem, Lucas o quê? Wellington, qual que é a passagem? Lucas o quê? Lucas 28, Lucas 24, no verso 28 ao 30. Lucas 24, 28 ao 30. É que são os pontos, né, que a gente vai juntando para, então, ter a orientação correta e até mesmo com relação ao dia, né?
Então, aqui ele vai relatar esses pontos importantes, né? Ok, muito bem lembrado. Muito bem lembrado, Wellington. Obrigado. Maria do Carmo, será que a gente ajudou ou complicou você? Está falando comigo, professor? Isso, a gente ajudou ou complicou você? Não, ficou no cabide. Ai, ai. Porque Eu assim, estou você... pendurada no cabide. Isso, mas por quê? Olha só, você está lembrando relatos do antes da igreja. Não, eu sei, É? eu estou entendendo. É que eu estou meio parada na Páscoa, eu estou meio parada na última ceia, eu estou meio parada na última ceia. Nós temos relatos para seguir em frente, que são os que os cristãos já faziam no primeiro século, quando a igreja iniciou. Então, a gente não pega antes. Antes é Jesus ensinando sobre várias coisas, né? E ele vai lembrar, igual foi bem colocado aí de Lucas, né? Lucas 24, ele vai falar, naqueles dias que Jesus... Então, para eles lembrarem que era Jesus, ele faz aquilo que ele já foi feito, ele já fez para que eles, então, recordassem. E isso vai ser feito todo o primeiro dia da semana. Então, só me veio na mente para perguntar, sabe por quê? Porque a gente estava falando sobre os domingos, né? Sim. Aí veio aqui na minha cabeça, será que a última ceia de Jesus foi no domingo? Aí acabei perguntando para o meu professor. Sim, sim. Então, todo mundo fica tentando gravar essa última ceia com os apóstolos. Mas essa última ceia com os apóstolos era só mais um ensino de Jesus, algo que viria depois. Algo que viria depois e seria, então, colocado a data. Até então, não. Né? Tudo bem. bem. O que mais aqui que a gente... Zuleika, você ia falar. Zuleika, pode falar. Professor Carco, eu queria saber assim, sobre o castigo. Por que o próprio castigo? Você está falando de 1 Coríntios que a gente leu, é isso? Isso, no 29, versículo 29. Comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que a trata do corpo do Senhor estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. Tá. Na sua versão, né? Juízo para si. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aquele que toma sem saber o porquê está tomando, ele é juízo para si. Ele vai ser julgado por falta de conhecimento. Julgado porque não faz de forma coerente. Então, se você não faz de forma coerente, você está pecando contra Deus. Esse é o ponto. Então, você vai ser julgado, né? E Deus vai julgar você. Né? Então, isso vem com o castigo, porque quando você erra, tem castigo. Né? E uma coisa ou outra interessante aqui, dentro desse ponto que a gente vê, é que quando Paulo ensina a respeito da participação da ceia, ele não está falando, se você tem algum problema, você vai deixar de ceiar. Não. Você vai verificar, você vai analisar as situações, tá? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí, assim mesmo, coma do pão e beba do cálice. Porque eu já ouvi muitos ensinarem que, se você tem um problema, você para, você não vai participar da ceia, você vai resolver, e se não resolver, você vai buscar resolver para você voltar a ceiar. Não. Ele está falando, é para você examinar. Se tem alguma coisa errada, se você não entendeu, porque o ponto é a ceia, ok? Se você não entendeu, você precisa entender. E se você faz alguma coisa sem discernir, você então precisa entender antes. Então, não vai fazer isso sem entender. Então, você examina a si mesmo para você poder comer do pão e beber do cálice. Não é para ficar sem comer e beber. Mas quem é que participa da ceia? Quem tem o direito de participar da ceia? Os batizados? Os batizados. Sim.
Por quê? Porque receberam o Espírito Santo e deixaram tudo para trás, o velho homem. Também, eu quero entrar dentro do contexto, mas também é isso, Zuleika. Jesus derramou sangue, não foi? Sim. Ele morreu e ressuscitou. Uhum. Quando nós somos batizados, qual é a lembrança? Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Isso. Entendeu? Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Então, nós precisamos fazer isso todo primeiro dia da semana, conforme ele deixou a instrução. E isso é porque nós participamos com ele. Nós participamos com ele, tá? Bem, o que mais aqui? Zuleika, respondido ou não? Respondido. Viu, Carlos? Oi, pai. A pergunta que a irmã fez agora há pouco, ela não estava entendendo que Jesus reuniu lá com os apóstolos, o que eles comeram, não comeram, por que comeram, se era o primeiro dia de semana ou não, se era ceia ou não. Em Mateus capítulo 26, do 17, fala que no primeiro dia da festa dos pães asmos. Então, ali Jesus estava comemorando a Páscoa dos judeus, não era a ceia. Também, bem lembrado, pai. Ali no momento, era a Páscoa dos judeus. A nossa ceia, ela é colocada para nós após a morte de Jesus. Então, aqui, ele fala, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, onde o senhor quer que a gente prepare o jantar? Então, era um jantar mesmo, era uma ceia que eles iam comer em comemoração à Páscoa judaica. Hoje nós não comemoramos Páscoa judaica mais, isso acabou. Sim. Isso aí foi velho, isso aí foi lá no Velho Testamento, que Jesus ainda estava no Velho Testamento. Ele não tinha cumprido o novo. Logo que ele cumpre o novo, aí ele dá uma nova ordem. Todo primeiro dia de semana, agora vocês vão reunir para lembrar o pão e o suco. Isso, bem lembrado. Até porque nós vamos ver isso lá no livro, o próprio livro de Mateus, Jesus ensinando a respeito, lembra a respeito dos 10 mandamentos? Ele vai lembrar isso lá para os discípulos. 9 mandamentos são lembrados, mas um não é lembrado. Qual é o mandamento que não é lembrado? Dia de sábado. Isso, dia de sábado. O dia de sábado já não pertence aos cristãos também. Mas quando Jesus esclarece agora os 10, ou melhor, os 9 mandamentos, ele traz de outra forma. Não é isso que ele fala lá no capítulo 5, capítulo 6, ele vai tratar isso. Né? Ele fala, olha, antigamente era assim, agora eu, porém, vos digo, olha só, lá na época foi Moisés, mas Moisés, não, vocês não vão obedecer a Moisés agora. Agora é a mim. Então, eu, porém, vos digo, agora vocês vão fazer assim. Então, é assim que ele vai tratar. E ele não trata a respeito do sábado. Bom, lembra que ele mesmo fala assim, olha, o que eu falo, vocês vão obedecer. Aquilo que eu não falei, vocês não vão inventar moda. Eu não falei, por que vocês estão inventando moda? Então, em outras palavras, é isso que ele vai tratar, em várias partes aí. Os próprios apóstolos vão lembrar, olha, não é nem para você tirar um tio, né, ou acrescentar uma vírgula, vamos dizer assim. Então, o que ele falou, está falado. Se ele não falou, significa que aquilo não é para ser feito. Ele não está lembrando do sábado. Então, depois é onde ele vai falar, lá em Mateus mesmo, ele vai lembrar o primeiro dia da semana. Aí os apóstolos vão fazer o quê? Vão lembrar o primeiro dia da semana. Ok. Mais alguma pergunta aí ou não? Não. Bem, deixa eu ver aqui para dar continuidade mais um pouquinho. Para nos ajudar a ver que esta era uma norma que a gente estava vendo, vamos chamar, então, como testemunhas alguns dos escritores, né, que a gente tem antigo. Devemos notar que os escritores antigos,
se referiam ao primeiro dia da semana como o dia do Senhor. Então, nós temos as traduções que trazem alguma coisa assim, que é a frase usada onde? Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Então, abram lá, Apocalipse. Ô, pai, antes, você falou de Mateus, capítulo 16, versículo... Qual foi o versículo? Qual foi o ponto lá de Mateus, de Jesus? Espera aí. Só para deixar anotado aqui. 26. Ah, é o 26, é o final. 26 do 17 até... Pode ler aí, até o 20 do 17 até o 25. Que fala até do traidor, mas se quiser ler. Mas o ponto é até o 20. Ok. Tá bem. Obrigado. Aí depois, logo em seguida, no versículo 26, ele já fala, ó, a ceia do Senhor. Isso, ele vai... o 26 ele vai falar da ceia do Senhor. Também. Ele vai complementar, ele vai aproveitar tudo. Complementa. Então, vamos lá. Apocalipse é o último livro. Apocalipse... Capítulo 1, versículo 10. Zuleika, lê para nós aí. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta. Ok. Então, perceba que a palavra, a frase, o dia do Senhor, é a mesma coisa de dizer o primeiro dia da semana. Então, aqui, ó, João, o escritor de Apocalipse, também estava naquele dia, no primeiro dia da semana. E ele lembra a respeito disso. É só para informar que vai ter momentos que nós vamos encontrar dizendo o primeiro dia da semana e outros dizendo o dia do Senhor, que isso vai de acordo com as traduções. Agora, o que mais que a gente pode dizer? Vemos que alguns religiosos não concordam, a gente sabe disso. Geralmente por quererem, talvez, manter as tradições antigas, né, criadas pelos antigos, mas a gente vê que isso não tem base bíblica para sustentar essas afirmações. Mas entre a maioria dos estudiosos, todos entendem biblicamente que o dia do Senhor é o primeiro dia da semana. A gente pode pegar aí, ó, um escritor antigo, Didaquê. Ele escreveu o livro, e num livro dele ele fala, mas o dia do Senhor reuniam-se para partir o pão, e isso faziam no primeiro dia da semana. A gente vê outro escritor, Inácio, outro, Justino Mártir, aí tem Tertuliano. Eu só estou comentando sobre escritores de livros lá daquela época de bolinhas atrás, que aí já, né, logo depois do primeiro século, escritores que relatam como é que o cristianismo vivia, como é que os cristãos faziam, né? Então, a gente vê outras testemunhas do primeiro século testificam também o mesmo, o primeiro da semana, que como a gente vê aí dos apóstolos. Agora, vamos ver só um pouquinho, né, para a gente complementar sobre o porquê reunimos no primeiro dia da semana. A gente viu alguns relatos aí, e um deles, bem claro, é 1 Coríntios. Né? 1 Coríntios, aí agora a gente viu Mateus capítulo 26, ele vai comentar um pouquinho, né? Versículo 26 para frente. Então, ali a gente vai ver o quê? Os pontos, tá? Deus mostra que ele quer isso, já que a gente tem informação de que a igreja estava reunida. Olha só, a igreja, o corpo de Cristo, estava reunido. Né? Se amamos a Deus e queremos agradá-lo, então a gente não vai mudar o dia. Se é aquele dia, a gente mantém. É o primeiro dia da semana. Outro ponto, a luz veio ao mundo. Criação, Cristo. Que dia ideal no qual nós, a nova criação, reconhecemos o poder do Verbo, a luz do mundo, que nos trouxe vida e luz. A morte e ressurreição de Cristo, comemorada, né, que é a ceia do Senhor. Os primeiros frutos, ou colheita, que também é lembrada a respeito disso. Ressurreição, nova vida, salvação, vitória, ação de graças.
as promessas de Deus e o cuidado do seu povo, o poder do Espírito Santo, lá de Pentecostes. Isso aconteceu também lá, né, da mesma forma. E a chegada do reino. Nós temos vários relatos para confirmar que, então, nós temos o primeiro dia da semana que era vivida pelos cristãos no primeiro século. Então, não tem o porquê nós queremos mudar aquilo que já é específico, vivido pelos cristãos lá no primeiro século. Ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Para mim, tudo bem. Ótimo. Agora, vamos ver, então, as atividades da adoração. É outra coisa também. Então, vamos lá. Quinto. As atividades, que a gente pode colocar assim, né? Na adoração a Deus no primeiro dia. Ok. Vamos ver algumas passagens mostrando, falando como é que eles faziam. Então, pergunta: o que fazemos quando nos reunimos para adorar a Deus em uma igreja local? Só há duas possibilidades, ok? Ou fazemos o que nós queremos, ou fazemos o que Deus diz. Agora, o que é que ele diz para a gente fazer no primeiro dia da semana? Então, olha só, os verdadeiros cristãos farão somente o que Deus diz pela palavra. Imagina se eu, então, começar a fazer da minha forma, ou da forma que eu acho melhor, né? Imagina, cada um, então, abrindo a sua própria igreja, porque acredita que aquela maneira que ele está fazendo é a certa. E o outro também acredita que o que ele está fazendo também é certo. Agora, quantas igrejas estarão diferentes aí? Todas. Ou todas estarão unidas. Unido aonde? Né? A gente já começa a perceber que há uma desunião. Aí é que não pode acontecer. Nós precisamos estar unidos em Cristo. Primeiro, em Cristo. Quando estamos unidos em Cristo, entendendo os seus ensinos, aí o que vai acontecer? Todos nós que nascemos em Cristo começaremos a andar unidos, todos unidos num só corpo. Porque essa é a intenção e esse é o motivo que Cristo veio, para unir as pessoas. Ele não veio para separar, ele veio para unir. Agora, quem é que fica separando as pessoas? Nós mesmos ficamos separando as pessoas. Nós criamos motivos para separar os irmãos. Mas não podemos fazer isso. Mas quem é que une? É Cristo. Espera aí, se está tendo desunião, a gente vai aonde? Na fonte. Vamos ver a fonte. O que a fonte está falando? Jesus está falando, então, que a gente precisa fazer tais coisas. E de uma forma para ser certa. Não da nossa forma. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 15. Vamos deixar lá aberto. Mateus, capítulo 15, versículo 8 e 9. Maria Elisa, pode ler para nós? Pois não, pastor. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Isso. Então, olha só o que a gente está vendo, Jesus aqui ensinando, corrigindo, né, as pessoas que acham que estão fazendo certo. Então, Jesus deixa bem claro, advertiu, né, sobre aqueles que adoram a Deus em vão. Vocês estão adorando em vão, porque estão ensinando doutrinas que são preceitos de quem?
de homens e não de Deus. Então, espera aí. Se eu começar a usar ensinos que são de homens na adoração a Deus ou qualquer outra coisa dentro da igreja, já Será sai... inútil. Isso Será inútil. É inútil. Inútil. Nós seremos julgados como o quê? Como adoradores que adoram em vão. Adoram em vão. E aí, se a gente continuar lendo esse relato de capítulo 15, né, Jesus também chama estes que fazem dessa forma de hipócritas, né? Hipócritas. É claro que depois ele vai discorrer, ele vai falar que são cegos, guias de cegos. Opa, peraí, então ele é cego, ele é guia de cego também? Também, porque quem está seguindo ele é cego. Né? Por quê? Porque não estão olhando na fonte. A fonte é Jesus, a fonte é Deus. Deus falou que é para ser feito de tal forma, opa, peraí, então segue o que ele está falando. Porque eu quero agradar a Deus, não aos homens. Não aos homens. Né? Então, o que vocês acham? Né? Na hora da adoração, a gente pode queimar incenso? A gente pode fazer um festival de rock? Não. A gente pode talvez fazer um domingo do derramamento do Espírito Santo? Ou domingo das revelações? A gente pode criar alguma coisa? Não. Nós estamos usando uma base simples, uma passagem simples, tá? Porque nós vamos depois discorrer várias outras que Jesus está ensinando o que é que deve ser feito. Então, não é para a gente ficar inventando modinha. Ah, porque eu acho bacana, então vamos fazer. Ah, porque isso aqui chama a atenção dos jovens, então vamos fazer. Ah, vamos colocar uma banda para tocar, então vamos fazer. Isso chama atenção, é bom. Vai encher a igreja. Espera aí, qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo do dia de adoração ao Senhor? É só encher a igreja? Louvar a Deus. Louvar a Deus. Mas como é que a gente faz? Seguindo as orientações. Se cheio é melhor. Seguindo as orientações dele. Professor Carlos. Oi, Maria. Tem igreja que faz até rifa. Ah, não. Olha, faz cada coisa. Faz muita coisa, né? Aproveita o momento para fazer milhares de coisas. Milhares. Né? Uma delas que a gente Professor, pode... tem igreja que no louvor toca bateria, guitarra. Tem várias coisas. Tem várias, e nós vamos entrar nesses detalhes. Nós vamos entrar. Então, olha só. A gente verifica que essas coisas, né? Queimar incenso, ou fazer um festival de rock, ou qualquer outra coisa que você queira colocar no dia da adoração, essas coisas nós não fazemos porque a igreja não fazia. Né? Então, não porque as atividades de adoração precisam consistir no que Deus quer, não no que o homem quer. Né? Então, o que é que eles faziam? O que é que os irmãos cristãos do primeiro século faziam? Vamos lá. Primeiro, nesse dia, eles estavam reunidos para cantar, tá? Ou louvar, que a gente pode até encontrar em outras passagens. Mas vamos ver aqui, Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá, cantar. Alguém abriu aí já em Colossenses? Eu já. Pode ler, Zuleika. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês.
e instruam aos seus outros com toda a sabedoria. Louvem a Deus com gratidão no coração. Vocês entenderam ou também ouviram cortado? Eu não entendi nada. Não entendi nada. Deu tudo atrapalhado. Foi, né? Ok. Eu vou ler. Zuleika, está cortando. Eu vou pedir para outro, tá? Tá. Não se sinta chateada por isso. Não, bem capaz. É que está cortando o seu. Vamos lá, Tony, lê para nós aí. Colossenses 3:16. Isso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém. 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 Tony, você quer fazer um comentário? Alguém quiser fazer algum comentário a respeito dessa passagem? O que entende a respeito do louvor aqui, ou do canto? Então, aqui a gente pode ver o seguinte, né? Às vezes vai acontecer da gente não encontrar uma instrução a respeito de alguma coisa que a gente pensa. A gente pode colocar da seguinte forma: é um exemplo que não deve ser seguido, porque não tem nada falando a respeito daquilo. Se não tem nada falando, a gente não faz. Aqui no caso, o louvor, ele está falando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não está falando com rock. Não está falando com rock. Então, são todos hinos cantados num formato espiritual, no formato do Espírito, com gratidão no nosso coração. Então, é um exemplo que tem que ser seguido. É um exemplo. Então, é uma forma da gente fazer o nosso louvor a Cristo. Sim, com bem lembrado. Umas instruções, né, que no primeiro dia da semana a gente tem por obrigação, né, vamos colocar assim, a realização da Santa Ceia. E já aproveita, porque estamos todos reunidos, a gente tem as instruções, os hinos que a gente já canta. E você nunca vai encontrar na Bíblia falando habite ricamente em vós, é um exemplo. Instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente com sabedoria, louvando a Deus com instrumentos, com rock, porque não tem nada escrito. Então, esse exemplo se torna não tem um exemplo, então a gente já exclui isso. Quer dizer, não está dizendo para fazer, então não faz. Não faz. Mesmo? Não, sim. Mas eu entendo. Não entenda nada, não está dizendo nada, não faça. Não faça. Eu vou lembrar o que eu já comentei. A gente lê e já percebe que Deus está sendo o quê? Específico. Ele está sendo específico. E quando ele é específico, significa que tudo aquilo que a gente imaginar não é para ser feito. Espera aí, ele não falou. É a mesma coisa. Vamos lá, vou dar um exemplo. Minha mãe me mandou ir ao mercado. Tá. E ela pediu para que eu vá e compre pão. Vou comprar pão. Mas que pão? Pão sem fermento. Aí eu vou lá e compro o pão. Mas compro um pão com fermento e ainda compro um docinho para passar no meio do pão. O que é que minha mãe mandou? Não era o pão sem fermento? Ela é específica. Mas eu não fiz isso. Eu comprei o pão com fermento e ainda comprei um doce para passar no meio. Está vendo que quando a mãe é específica, a gente vai fazer aquilo que a mãe mandou. Então, ela é específica. Olha, vai lá e faça isso. Então, você vai e faz. Olha, filha, vai lá lavar a louça. Aí você não vai lá e não vai lavar a louça, vai lavar o quintal. Espera aí, ela é específica. Vai lá e lava a louça. Então, é a mesma coisa Deus fala. O que é que você precisa fazer? Ele deixou claro, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Espera aí, se é para habitar em nós a palavra de Cristo, então ele está falando, não é para habitar outra coisa. Se alguém trouxer uma ideia diferente, não foi Cristo quem trouxe. Foi outra pessoa. Mas nós precisamos deixar
Cristo habitar em nós. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou louvar a Deus com salmos, porque salmos tem canto de salmos, ok? E Davi escreveu, né? Davi escreveu hinos. Hinos e cânticos espirituais. Lembra que a gente comentou sobre Deus é espírito e ele quer verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não é mais daquela forma que no passado era físico. Não é. Agora é espiritual, de forma espiritual. Então, tudo aquilo que a gente imagina que tem que ser feito, usar, um exemplo, se lá usava instrumento, você não vai mais usar instrumento. Se lá matava cordeiro, agora você não vai matar mais cordeiro. Se lá fazia pão asmo, agora você não vai fazer mais pão asmo. Entendeu? É isso que Cristo vai trazer para nós. Nós não vamos seguir mais as normas que eram feitas. Agora é de outra forma, né? Então, aqui ele não especifica que é para ser usado o instrumento. Agora, imagina se ele colocasse, olha, vocês vão cantar com instrumento. Mas qual instrumento? Qual? Não teria que ser específico? Imagina. Sim. Vamos lá, Zuleika, imagina. Tem 100 irmãos dentro da congregação. Cada um vai trazer um instrumento para louvar ao Senhor. Imagina. Vai sair algum hino aí? Não. Vai sair? Não. Não. Se ele fala é para usar instrumento para adoração, significa que cada um de nós deveríamos tocar um instrumento. Não é só uns específicos que vão usar instrumento. Não. Até porque, não, olha só, outra ideia que vocês vão concordar comigo. Muitas religiões aí vão dizer que ainda seguem a ideia dos levitas. Então, tem levita dentro das congregações hoje? Tem. Quer dizer, em algumas religiões aí tem levita. Mas o levita, ele faz parte da Igreja de Cristo? Ou ele faz parte lá da época de Moisés? Da época de Moisés. Para ser um levita, você precisa ser o quê? Olha só, vamos seguir a lei do Velho Testamento. A lei. Não é para fazer de qualquer jeito, não é? Então, a gente segue a lei. Para ser um levita, tinha que ser da descendência de quem? De Arão. Você pode ser levita. Você pode ser levita, porque Moisés era um levita. Mas tinha que ser da descendência de Moisés para ser um sacerdote? Não. Não. Tinha que ser da descendência de Arão. Descendência de Arão. Que é o irmão de Moisés. Olha como que é interessante, né? Deus é específico. Então, quando chega no Novo Testamento, Cristo faz a mesma coisa. Ele é específico. Então, olha, façam dessa forma. Não façam diferente do que eu falei, porque aí vai estar em desacordo com as instruções. E nós não estaremos o quê? Não estará habitando ricamente em nós a palavra de Cristo. Mas vai estar outra palavra, e não a de Cristo. Né? Ok, vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 19. Efésios 5 e 19. Eu vou tentar adiantar ao máximo, porque eu sei que a gente vai falar sobre isso no decorrer das outras aulas, tá? Mas só essa passagem aqui, depois eu vou discorrer mais um pouco. Efésios 5 e 19. Maria do Carmo, pode ler para nós? Estou procurando. Ok. Volta um pouquinho, que eu acho que... Sim, eu já vi ele aqui. Isso. 5 e 19. 5 e 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração.
O que a gente consegue tirar de informação dessa passagem também? 5:19. Falando entre vós com salmos. Então, assim, o que a gente consegue entender? Falar significa você dizer Expressar. alguma coisa, expressar, isso. É. Ótimo. Então, você vai ler salmos. Sim, você pode ler salmos, instruções. E aí ele vai falar entoando e louvando de coração. Por quê? Porque os salmos também têm louvor. Entendeu? Tem louvor. E eles conheciam outro louvor? Não tinha. Tinha cantor, tinha cantor cristão escrito naquela época? Não tinha. Não tinha. Quer dizer, tinha salmos. Salmos tinha, então era salmos que que eles iriam usar para louvar o Professor, Senhor. Jesus cantou. Sim, com certeza, ele deve ter cantado, né? Cantou, né? E ele cantava o quê? Salmos? Com certeza. Salmos já estava na cabeça dele sempre, né? E aí ele fala o que mais aqui, ó? Louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ó, mais uma vez ele está lembrando sobre um ponto, né? Sempre o lado espiritual. Por quê? Tudo que nós fizermos precisa ser entendido, compreendido. Então, você vai cantar, você vai ler um salmo, precisa entender ele. Você vai cantar, você canta sem compreender o que você está cantando? Um exemplo, nós cantamos músicas em inglês, mas a gente sabe o que está sendo falado? Não. Quer dizer, quem souber o inglês vai saber, né? Uhum. Agora, na hora que a gente está louvando ao Senhor, nós não podemos cantar sem compreensão, porque ele pede para que a gente saiba o que a gente está fazendo. A compreensão tem que fazer parte da adoração. Quando nós vamos orar, é a mesma coisa. Nós vamos ver isso aqui ó, agora já sobre a oração também. Ok, nós temos essas duas passagens, mas tem uma outra que eu não vou ler agora, porque nós vamos tratar depois, que vai falar a respeito de... o louvor é com lábios, é de lábios, não é de instrumento, é lábios, é cantado. Isso está lá em Hebreus, ok? Mas vamos lá. Segundo ponto que ele fala, o nosso tempo aí está quase já esgotando, então eu quero aproveitar ao máximo para a gente, então, encerrar. Segundo ponto, orar. Ixi. Então, a oração faz parte, sim. Se canta, também ora, ok? Então, Efésios 6:18. Efésios 6:18. Vou aproveitar Efésios aí. Mariana, lê para nós aí, Mariana. Efésios 6:18. 6:18? Isso. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ótimo. A oração faz parte da adoração? Sim. A oração faz parte do trabalho de adoração? Sim. A oração sempre vai fazer parte de todos os trabalhos que a igreja estiver reunida. Não importa até mesmo se esteja durante a semana reunida. A oração faz parte até do trabalho que a gente faz aqui, mesmo que seja na internet, né? Então, a oração tem que ser dessa forma, tem que ser entendida. Vamos lá, mais uma. Eu vou discorrer, tá? Ceia do Senhor. Bem que a gente já falou um pouquinho, né? Mas Atos, vamos lá, Atos 12. A gente tem vários aí, né? Mas Mateus também poderia, Atos 12, versículo 5. Vamos lá, Atos 12, versículo 5. Será que é isso, essa passagem?
Deixa eu ver aqui. Entender o laço para apresentar o povo depois do Páscoa. Não, não é. Acho que eu anotei No meu errado. não é. É, No não, meu mas não é não não. é. Deixa eu ver 2 Coríntios. Bem que Mateus também fala. Deixa eu pegar aqui 2 Coríntios. Atos 20, versículo 7, para não sair de Atos. Olha, eu já estou até pulando aqui, mas Atos 20, versículo 7, nós já lemos, né? É só para lembrar, então. Atos 20. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem de imediato, logo seguida, exortava e prolongou o discurso até a meia-noite. Até a meia-noite no sentido do outro dia. Por quê? Porque aí ele já saía já de viagem, junto com os irmãos que precisavam viajar. Bem, então aí a gente sabe que a ceia do Senhor é realizada no primeiro dia da semana. Não é feita na quarta, não é feita na quinta, não é feita no sábado, não é feita uma vez no mês, é no primeiro dia da semana. Então a gente segue as instruções. Se eu não estiver seguindo as instruções, eu estou modificando aquilo que Cristo já falou. Ceia do Senhor, pregação ou palavra, né? Pregação, ensino, seria a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui. 1 Coríntios 14, 19. Esse é um ponto interessante porque a igreja estava reunida, até mesmo para isso. Então, aqui, 1 Coríntios 14, versículo 19. Cícero, você pode ler para nós? Sim. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Ótimo. Então, na igreja, a instrução tem que ser dada, mas tem que ser aquela que é compreendida. Então, aqui, Paulo estava exortando os irmãos aqui em Coríntio para que eles pudessem falar aquilo que tinha compreensão. Se alguém fala em outra língua, tem que ter alguém que traduza, né? Que fale o que é que está sendo dito. Senão, não tem necessidade. Se não tem quem fala, então, peraí, então fique quieto para que outro fale e outro... Então, traga instrução e que todos possam crescer com aquilo. Isso é um ponto, né, interessante. O outro é, que a gente vai tratar, o quinto. Contribuição ou oferta. Oferta. Então, vamos lá, uma passagem, pelo menos, 1 Coríntios 16, 1 e 2. Deixa eu ver. Isso. Mila, você pode ler para nós? Posso. 3, 1, 2, 3.
1 Coríntios 16, 1 e 2. Isso. Quanto à coleta para os santos, fazei-vos também o mesmo que ordenei às igrejas da Galileia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando-o para que se não façam coletas quando eu chegar. Foi a que eu já li, né, Caco? Isso, eu peguei você de novo. Isso nós estamos lendo 1 Coríntios. Perceberam que a instrução sobre a oferta é diferente do Velho Testamento? Não tem nada a ver. Não está falando para você separar 10%. Ele está falando para você separar conforme a sua prosperidade. Não é diferente disso. Vocês estão me vendo normal? De novo. Agora Pronto. estou voltando. De novo. A risadinha dele. Nos abandonou. Ai, professor. Eu ressuscitei, não, morri e voltei. Espera aí, não. Ai, Foi no mesmo versículo da outra vez. Não entendi. Foi no mesmo versículo que caiu aquela hora. Ah, é? Vixe, então tem alguma coisa com esse versículo. Mistério. Mistério. Ai, Deus. Mas, ok. Deixa eu... Bem, eu acho que eu não vou nem compartilhar. Está aqui gravando de novo, mas eu acho que já dá para a gente encerrar agora. Lembrando, essa passagem que a gente leu sobre 1 Coríntios aí, 16, 1 e 2, ele vai falar com relação à coleta, ou, no caso, com relação à oferta. É a mesma coisa, ok? Mas eles estavam coletando, reunindo ajuda para os pobres, os irmãos que estavam passando fome lá na Judéia, ok. Quais instruções a gente vê? É igual da lei de Moisés? O dízimo? Não. Não é. Algum momento falou sobre dízimo aqui? Não. Não. Então, Não. é para mim guardar o dízimo ou não? Deus está sendo específico. Ele está sendo, mais uma vez, específico. Então, ele não está lembrando sobre a aliança que foi feita no passado, a velha aliança. E agora ele está trazendo nova aliança. E dentro da nova aliança, do ensino dele, não tem a respeito da ordenança de guardar os 10%, o dízimo. Não tem. Até porque não é só o dízimo. É dízimo de várias coisas. Tá? Então, se a gente for estudar detalhadamente da lei de Moisés, a gente vai perceber que há várias coisas, não é só uma coisa, não. Não é uma só, não. Mas aqui em Jesus, agora ele está sendo diferente. O ensino é outro. E ele é bem específico. Não é para ser feito de forma diferente aqui. Ok. A gente pode ler isso também em 2 Coríntios, capítulo 9. Vai lá, 2 Coríntios, capítulo 9, para a gente praticamente encerrar aí. 2 Coríntios, capítulo 9. Está ameaçando cair de novo. Ah, é? Tá... Meu professor está trêmulo. Meu professor está trêmulo hoje. Eu vou tentar não falar muito. 2 Coríntios 9. Isso, Célia. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 e 2, e depois o 6 até o 8. Conseguiram me ouvir? Sim. Ah, que bom. Ok. Então tá, 2 Coríntios. Eu vou pedir, Célia, lê para nós. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 e 2. E depois o versículo 6 até o 8. 6 até o 8, ok.
Entendo que, na realidade, nem preciso lhes falar acerca do auxílio ao povo de Deus, pois eu sei como vocês estão dispostos para fazê-lo, e eu mostrarei o meu orgulho aos macedônios, de que vocês da Acácia há um ano estavam prontos a enviar uma oferta. De fato, foi esse entusiasmo de vocês que impulsionou muitos deles a começarem a ajudar. Agora, Olha o exemplo. 6 ao 8. Isso, a gente viu que Paulo está falando sobre o grande exemplo deles, o exemplo. Então, a gente segue exemplos. Agora, do 6 até o 8. Caiu novamente. Congelou agora. Estão me ouvindo ou não? Agora, aí, ó, vai cair de novo. Pois então. Voltou? Voltou. Glória a Deus. Ai, Deus do céu. Ajuda a gente a terminar a live. Você vai terminar esse assunto hoje e não vai, né? Não, eu já estou acabando. Eu só quero que leia, só para a gente encerrar. Porque se não for acabar, é melhor, porque ele é muito extenso. Isso aí tem que ser. Tem muita coisa que tem que ser falada aqui, né? Que é sobre a oferta. Coisa. Mas eu não vou detalhar. Eu só quero ler e deixar curioso o pessoal. Eu só quero criar curiosidade. Lê para a gente, então, Célia. Do 6 ao 8, não é isso? Isso. Lembrem-se, porém, disto. Se vocês derem pouco, receberão pouco. O lavrador que planta só algumas sementes terá uma colheita pequena, mas se plantar muito, colherá muito. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não force ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama os que dão com alegria. O 8. Deus pode ajeitar isso para vocês, dando-lhes tudo o que necessitam e mais ainda, para que não só haja suficiente para suas próprias necessidades, mas também em abundância para darem prazerosamente aos outros. Ótimo. Ouviram? Todo mundo ouviu? É dar voluntariamente, né, a oferta, segundo o que tiver no coração. Isso. Nós não ouvimos aí falar sobre dízimo, ok? Não tem falando sobre dízimo. Então, se nós estamos, por acaso, guardando o dízimo, estamos fazendo errado. Não é instrução de Cristo. Lembrando que a gente precisa se manter na instrução dele. É uma das passagens que a gente leu anteriormente, lá de Efésios. Então, não é para a gente sair da instrução de Cristo. Se é a instrução dele. Oi, Maria. E fazemos com Malaquias, professor. Não, Malaquias é Velho Testamento, não é Novo Testamento. Aquilo não faz parte da lei de Cristo. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Tá? Então, assim, guarda bem as instruções de Cristo no Novo Testamento. Nós não vamos voltar para o velho. Se eu voltar para o velho, eu vou estar crucificando Cristo novamente. Ok? Tudo isso que eu estou falando faz parte da instrução. Eu só estou comentando com vocês, mas a gente vai pegar passagens para ver tudo isso. Ok? Alguém quer fazer um comentário antes da gente encerrar? Paco, uma observação. Eu estive observando que Paulo, nessas passagens, as coletas eram feitas para igrejas, para irmãos que estavam necessitados, né?
Ele não está falando que ó, é para a igreja comprar isso, para a igreja comprar aquilo, fazer isso, enfeitar, fazer um grande prédio, um templo para o Senhor, nada disso. As coletas Não. aqui era direcionada para uma igreja que estava passando dificuldade, né? Então, não, tudo isso a gente vai tratar, ok? Nós vamos entrar em alguns pontos que, Ele às está vezes... cutucando, ele está cutucando. Eu estou deixando aí por cima para vocês. Por quê? Existem 2 pontos a serem tratados dentro da oferta, que o Novo Testamento trata 2 pontos. A oferta destinada aos irmãos que são necessitados, que é o primeiro ponto, e o segundo é para o trabalho de evangelismo. Evangelismo. São 2 pontos a serem tratados na oferta. Não está falando outras coisas. Mas aí eu quero abrir um leque, porque existem pontos em que Deus deixou para que a gente resolvesse entre igreja, entre congregação. Quando se fala sobre evangelismo, não se entende que você precisa de um local para se reunir. Entendeu? Então, assim, eu só quero que vocês pensem. Não vamos entrar em detalhes hoje, não. Então, ter um ponto para se reunir faz parte do trabalho da igreja, que a igreja precisa se reunir. Ah, não, vamos fazer na casa de alguém. Mas esse alguém tem condições de colocar 50 irmãos dentro da casa? Entendeu? O que é que Paulo fez para reunir os irmãos lá em Éfeso? Porque dentro das sinagogas não podia mais. O que ele fez? Ele alugou. Olha só, ele alugou uma sala de aula. E ele pagava essa sala de aula. Mas com que dinheiro era pago essa sala de aula? Com as ofertas que os irmãos mandavam para Paulo para manter o evangelismo. Olha só como que é. Então, assim, nós vamos tratar vários assuntos importantíssimos sobre a adoração ao Senhor e sobre como é que a igreja deve realizar tudo isso, como é que ela vive essa adoração ao Senhor, ok? Então, gente, muito obrigado mais uma vez, tá, pela presença de cada um. Desculpa a conexão aí minha hoje, infelizmente, ela deixou um pouquinho a desejar. Mas vamos lá, vamos fazer uma oração para a gente encerrar antes que caia novamente, ok? Pai, você pode fazer para nós oração? Abre o fone aí. Posso, sim. Vamos orar. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Deus, pelas tuas instruções. Que as tuas instruções, Senhor Deus, nos dê sabedoria, Pai, para nós estarmos trabalhando na tua igreja, fazendo simplesmente, Pai, o que o Senhor manda. A verdadeira adoração vem de espírito e verdade. Nós possamos usar o nosso espírito e a tua verdade para adorar o teu Filho Jesus e sermos aprovados pelo Senhor. Conforme o Senhor fala em Mateus, muitos adoram, mas adoram em vão. E nós não queremos adorar o Senhor em vão. Por que eles adoram em vão? Porque não está na tua palavra. Então queremos adorar o Senhor de acordo com a tua palavra. Obrigado, Pai, por esse estudo. O Senhor abençoe a todos os irmãos que assistiram esse estudo e cada um possa aprender, Senhor Deus, como é adorar o Senhor e ser aceito pelo Senhor. Obrigado, esteja com o Carlos, dando sabedoria a ele nessas instruções. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amigos, muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite de descanso. Tá? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até. A todos. Tchau, Mila. Tchau, Maria do Carmo. Cícero, um abraço. Pai, um abraço. Tony, Mariana. Célia, tchau, tchau. Obrigada. Zuleika, um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até. Boa noite. Wellington, um abraço. Obrigado. Bem, obrigado. Até mais. Com Deus. Até. Amém. Eu vou desligando aqui, ok? Para fazer a gravação. 3, 2, 1, um abraço.